Vamos continuar nossas meditações no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Tá? Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 11, dos versos 13 ao 16. Tá? Só lembrando, a gente vem aqui na Galeria da Fé. E aí, lembra, as últimas duas meditações, 2 ou 3, né, já, foi sobre Abraão. Tá? E aqui ainda vai ser mais um pouquinho de Abraão, mas aí, ó como começa aí o verso 13. Todos esses, lembrando de todos que a gente tem falado aí, todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que diziam tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra e precisamos do Teu Espírito para iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Então, o título para essa exposição de hoje aqui é exatamente a fé que procura uma pátria. O que procura a sua casa, o seu lugar, né? E quando a gente olha para esse texto, eu acho que ele realmente é um texto muito profundo e um texto muito significativo para a gente. Quando a gente pensa na vida cristã, e muita gente pensa assim na vida cristã, como se a vida cristã fosse um evento, né, alguma coisa que é ditada por algo que aconteceu no passado. Por exemplo, a nossa conversão. Então todos nós um dia fizemos a nossa profissão de fé, passamos pelas águas do batismo, e falamos, não, então a partir daí, já sou cristão e agora é só seguir. E claro, tudo começa aí, esse é o começo, mas nunca em nenhum lugar das Escrituras foi dito que a vida cristã é isso. Você vai lá, faz a sua profissão de fé, se batiza e agora acabou. Não, mas o que a Bíblia nos ensina, e principalmente esse texto nosso aqui de Hebreus, capítulo 11, mostra o quê? Que a vida cristã é uma vida de caminhada na fé, de peregrinação. Tá? Então, andar na fé, viver uma vida de fé, é estar numa peregrinação, esperando, né? Porque como o capítulo 11 começa, a fé é a garantia do que se espera. Então é esperar alguma coisa, é esperar chegar em algum destino que a gente ainda não chegou. E que nós só vamos chegar no último dia. Então a vida cristã, na verdade, é isso. Ela inicia com a conversão e ela entra numa trajetória. Numa trajetória até chegar no nosso lugar de destino, que é o próprio Deus. Então é isso que a nossa passagem aqui, esse texto aqui do verso 13 ao 16, explora. E a gente vai levantar aqui 3 pontos. O primeiro é o seguinte: o fim da jornada da fé. O segundo é a fé deixando a sua casa terrena. E o terceiro, a fé buscando o lar verdadeiro e celestial com Deus. Tá? Eu sei que você não decorou os 3 pontos, mas a gente vai falar de cada um deles, então tudo bem. Então vamos ao nosso primeiro ponto, que é o fim da jornada de fé. Muito bem. Então, como eu já falei, o nosso texto aqui, principalmente esse específico do verso 13 ao 16, considera a fé como uma peregrinação. Tá? Olha o verso 13, como ele começa aí, né? Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Então, o que o nosso texto nos diz aí? Que eles morreram acreditando, mas o quê? Não tendo recebido aquilo que acreditaram. Olha que texto
né? Super legal. Eles estavam em busca de algo que não era percebido nesse mundo, nessa vida. Tá? E as promessas que eles confiaram, que eles acreditaram, que eles depositaram a sua esperança, eles não viram serem realizadas. Vamos pensar aqui, o nosso texto está falando de Abraão. O que Deus prometeu para Abraão? Vocês lembram que a gente foi falado lá em Gênesis? O que Deus prometeu para Abraão? E até trocou o nome nele de Abrão para Abraão, que era pai de muitos filhos, e agora Abraão é pai de uma nação, de um povo. Então, e a promessa de Deus para Abraão é: olha para as estrelas do céu, sua descendência vai ser muito maior, muito mais, você não vai conseguir contar. E aí, quando a gente olha para a história de Abraão, quantos filhos ele teve? Da promessa? 1. Abraão morreu conhecendo um filho da promessa. Ele viu a sua descendência como as estrelas do céu? Não viu. Então, e aí a gente pensa aqui, né? A outra promessa de Deus, qual que era? Toda essa terra aqui vai ser sua. Foi dele? Ele morreu com posse da terra? Não. Ele morava em tendas ainda, em terra estrangeira. E a gente pode pensar, então, esse verso aqui mostra uma tragédia, né? E que história triste, né? E um péssimo incentivo à nossa fé, não é? Não é o que, aos olhos humanos, se você chegar para uma pessoa, não, ó, você pode ter fé, creia que Deus, Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele prometeu, mas você não vai ver, só no último dia. Peraí, isso aí é uma história mal contada, não é? Onde já se viu, né? Eu ficar esperando uma coisa e morro, não vejo nada, mas agora sim, agora, né? E é exatamente isso que o texto nos diz, que esses nossos pais na fé aqui morreram sem ter alcançado a promessa. Mas vamos entender então o que isso aqui significa. Mas isso aqui vai nos explicar também que o cristianismo, então, não é uma religião focada na terra, mas sim, né, na vida futura. Então a gente pode... As escrituras, no geral, elas vão nos apresentar esse tema de que o cristianismo não é para agora. Claro, nós vivemos o agora, mas aquilo que nós esperamos da vida cristã, aquilo que nós esperamos de Deus, das realizações de Deus, não é para agora. Olha o que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Jesus ensinou também lá em Mateus 6, versos 19 ao 20. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Então a gente percebe que a mensagem de Jesus, a mensagem do Novo Testamento, e se a gente olhar agora para a mensagem do Antigo Testamento, é sempre a mesma. Que nós temos que olhar para as coisas do alto e não para as coisas aqui da terra. E claro, isso confronta diretamente o ensino contemporâneo sobre cristianismo. Se você ligar a televisão hoje, você vai ver exatamente falando o contrário disso. Venha para Jesus e seus problemas acabaram. Sua vida financeira vai ficar perfeita, você vai se tornar empresário, vai ter carro do ano. Não é? Então, essa versão empacotada aí do cristianismo, né, oferece benefícios temporais. Mas você percebe que a mensagem da cruz não é pregada. A mensagem de uma vida eterna, celestial, na presença do nosso Deus, não é falada, não é comentada, não é estimulada. E aí é fácil esquecer, né, que o próprio Jesus nos disse que ser cristão é ser perseguido. Foi a promessa que Jesus nos disse lá em João capítulo 15? Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Não adianta achar, o mundo vai odiar vocês. E aí esse novo cristianismo aí, né, essa nova versão, quer ensinar o quê? Não, vocês vão estar por cima. Vocês vão... Então, desse empacotado aí, desse novo cristianismo, né, essa nova mensagem, que você
vai ter tudo aqui. E foi exatamente o que Jesus falou que não ia ser. Ele falou, não, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, vocês não vão estar por cima. Vocês vão morrer, vocês vão ser açoitados, vão ser jogados em prisões. Essa é a promessa de Jesus para nós. Agora, nós temos bênção? Sim. De acordo com Efésios, nossas bênçãos são espirituais. Bendito nosso Deus que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, a Bíblia deixa muito claro que tipo de bênção que Ele nos traz. Tá? É óbvio, e aqui eu quero abrir um parênteses. Isso significa que Deus não vai dar nada para a gente enquanto a gente está aqui? Claro que não. Semana passada, nosso irmão Adão aqui trouxe o testemunho da Dulce. Ela recebeu? Recebeu aqui. E quantos de nós não temos um monte de testemunhos para dar daquilo que nós recebemos aqui? Mas o que o texto nos diz aqui não é que você não vai receber nada, mas é que a grande promessa nós não vamos receber aqui. O foco das nossas vidas a gente não vai receber aqui. A gente vai receber no mundo vindouro. É isso que o texto está dizendo. Não é falando, não espera nada, que Deus não vai fazer nada por você aqui. Lógico que Ele faz. Mas o nosso foco, o nosso olhar tem que estar aonde? Nas coisas do alto, nas coisas do mundo vindouro, e não nas que são aqui da terra. A vida cristã, então, qual que é o significado da vida cristã? É paz com Deus, mais guerra com a carne, com o mundo e com o diabo. E isso sempre traz complicações para a nossa vida. É ou não é? Agora, o mundo, ele vive buscando prazer, felicidade, riqueza, hoje. Mas nós cristãos percebemos que, mesmo no fim da vida, as bênçãos pelas quais esperamos não terão sido recebidas. E se a gente pensar, quais são as bênçãos que nós esperamos? Quais são realmente as bênçãos que nós esperamos? Não, citando mais uma vez aqui, a irmã Dulce, ela recebeu uma cura. E ela vem falando das várias curas que ela vem recebendo. É ou não é? Então, todo o cronograma que o Adão nos trouxe semana passada, mostrando ali, veio a doença, o Senhor restaurou. Veio uma nova, o Senhor curou. Aí veio um problema decorrente, o Senhor curou. Isso significa que agora ela não precisa se preocupar que ela não vai ter mais nada? Existe essa promessa? Existe para o mundo vindouro. Quando o corpo se revestir de incorruptibilidade. Aí sim, não vai ter mais doença. Aí não vai ter mais tristeza. Aí o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas e nunca mais ficaremos tristes. Mas isso é uma promessa para hoje? Não. Hoje mesmo a gente já pode se entristecer por algum motivo. Hoje mesmo, amanhã, podemos sofrer lutas e perseguições. Só que a promessa é que um dia não teremos mais nada disso. Receberemos um corpo glorificado, livre de toda corrupção, livre de todas as doenças, livre de todas as dores. Seremos livres de todas as tristezas, de todas as mágoas, de todas as perseguições, e nos assentaremos e reinaremos com Cristo para a eternidade. Essa é a promessa do mundo vindouro. E os nossos olhos têm que estar nela, nessa promessa, que nós receberemos a plenitude das bênçãos do Senhor no mundo vindouro. Amém? Então, a visão, diante disso tudo, como a nossa expectativa é o mundo vindouro, isso vai mudar a nossa percepção sobre a morte. É ou não é? Porque o texto diz aqui que todos esses morreram mantendo a fé. Mas a nossa grande promessa não é de vida eterna. Mas o texto nos diz que morreram, mas alcançaram a vida eterna. Tá? Então, o nosso olhar é bem diferente. E se a gente lembrar do que Paulo escreveu lá em Filipenses, pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E mais à frente, lá em 2 Timóteo, ele fala o seguinte: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.
Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então a gente olha aqui para a vida de Paulo, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Guardei a fé, eu mantive a fé, eu combati o combate. Mas agora eu estou olhando para o quê? Para a coroa que eu vou receber naquele dia. O que Paulo estava esperando? Ser livre da prisão? Viver uma vida de tranquilidade nos seus últimos dias? Não. Eu falei, eu estou guardando a fé. Por quê? Porque eu estou de olho naquele dia. Eu estou de olho na coroa de justiça que me está reservada. E é isso que o texto está nos dizendo, para a gente buscar estas mesmas coisas. Então, para Paulo, essa vida era apenas uma jornada até o que há depois da morte. Uma coroa de justiça e uma casa na glória com o Senhor. Então, a maneira de Paulo ver a morte, ela é centrada no quê? Na cruz de Jesus Cristo. Porque nós só vamos ter essa percepção da morte se nós olharmos para a cruz. Se nós tirarmos os olhos da cruz, e aí mais uma vez a música que cantamos aqui da mensagem da cruz. Por quê? Porque eu amo a mensagem da cruz. Então, porque eu olho para a mensagem da cruz, eu sei que eu vou receber a coroa no último dia. A morte não me assusta mais. Porque a morte foi vencida. Não é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Não, a morte perdeu. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Ele derrotou a morte. Agora, quando a gente pensa sobre essa questão da morte, isso significa então que a morte ficou de boa? Não, a morte continua sendo algo terrível. É ou não é? Ninguém encara a morte de um ente querido como, tanto faz. Não, a morte não é tanto faz. Agora, o que muda? A morte continua sendo nosso inimigo? Sim. A diferença é que é o inimigo derrotado. Essa é a diferença. A gente sabe que a morte não é o nosso fim, porque Jesus venceu a morte. Porque se a morte ainda fosse o final realmente, aí existia um temor nosso, porque vai acabar tudo, vai acabar. Não, mas a morte não é o nosso fim, porque Jesus venceu a morte. Ele já derrotou, porque Ele tirou a nossa culpa do pecado. E se o salário do pecado é a morte, e nós não temos mais a culpa do pecado sobre nós, então nós não tememos mais a morte. O breve catecismo de Westminster, ele fala o seguinte sobre a morte. E olha que legal. A alma dos fiéis, na hora da morte, é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra em glória. E o corpo deles, estando ainda unido a Cristo, descansa na sepultura até a ressurreição. Essa é a pergunta 37 do catecismo. Então, o verso 3 aqui que nos diz que Abraão e os outros, tá? Esses outros aqui fica, só abrindo um parênteses, fica meio em dúvida se está falando só de todos os nossos heróis da fé aqui, Abel, Enoque, Noé, ou se está falando da família de Abraão. Então faz muita diferença, né? Porque todos eles, na verdade, qual é a promessa que Abel viu? Mas não deu nem tempo, né? Deus aceitou a sua oferta, aí vem Caim, pá! Né? Noé talvez foi alguém que viu, né? Deus falou que ia chover e que eles iam ser livres, e Noé saiu da arca. Né? Então, Enoque, de repente, já não estava mais. Né? O que Enoque recebeu nessa vida que a Bíblia nos fala? Nada, a gente não sabe nada da vida de Enoque. A única coisa que a gente sabe é que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. É tudo que a gente sabe sobre Enoque. Né? Então, e tantos outros, né, do Antigo Testamento aqui. Agora, quando fala que eles morreram na fé, aqui o texto diz mantendo a fé. E isso é importante para nós, porque isso vai fazer uma diferença absurda na hora da nossa morte. O Charles Spurgeon, aquele grande pregador, dizia o seguinte: o túmulo é o banho no qual o cristão coloca as roupas que é o seu corpo para serem lavadas e purificadas. Olha que legal.
E a morte é a sala de espera onde nos vestimos para a imortalidade. Maravilhoso, né, essa frase dele. Eu achei bonita demais. Então, o túmulo, né, é colocar as roupas para lavar. Coloca seu corpinho lá para receber um corpo novo agora, purificado, renovado, santificado. E a morte, então, é a sala de espera para nos revestir de imortalidade. Percebe? Os olhos no mundo por vir. E a maneira como Abraão trata a morte, né, também é muito instrutiva. Né, quando a gente olha lá para Gênesis. Né, a gente viu aqui já que ele não recebeu a promessa da grande descendência dele, ele não viu isso. A gente sabe que ele recebeu, certo? A história nos conta isso, mas ele soube? Não. Talvez ele soube estando com Cristo já. E aí mostrou para ele. Né? E nem de possuir a terra. Agora, lá em Gênesis 23, conta que quando chegou a hora dele se preparar para a morte. Então, lá vai narrar a história de que Sara morreu antes. E aí ele precisava sepultar Sara. E ele chegou para o homem, como que é o nome dele? Eu até marquei aqui. Efron. E ele quis comprar. Ele falou, eu quero esse pedaço de terra porque eu quero enterrar a minha esposa aqui. E aí eu já quero comprar esse pedaço de terra porque eu também quero ser enterrado aqui, porque essa é a terra que Deus me prometeu. Então, eu vou comprar esse pedaço aqui. E aí, Abraão, como a gente vê lá o texto, ele era uma pessoa muito querida. Né? Tanto é que ele morava no meio da terra de outra pessoa e tudo bem, né? Ele tinha lá os seus animais, tinha lá os seus servos. E aí, quando ele chegou para Efron, eu quero comprar esse pedaço de terra, Efron falou, não, imagina, eu vou te dar. Vou te dar esse terra. E aí Abraão falou, não, eu vou comprar, porque essa terra é minha. Eu vou comprar. Abraão nunca quis comprar nada lá. Ele não podia ter, e ele era rico. O problema de Abraão não é que ele não tinha dinheiro para comprar a terra. Então, se Deus prometeu a terra para ele, Abraão não podia ir expandindo aos poucos os seus limites? Só que ele nunca fez isso. Ele nunca se preocupou em comprar um pedaço de terra, porque ele falou, não, Deus falou que vai me dar. Então, isso é um problema de Deus, não é meu? Agora, na hora da morte, ele falou, não, eu vou comprar um pedaço. E aí ele comprou a caverna de Macpela. Então, o que Abraão está provando nesse ato? Que na vida, ele era um peregrino na terra, mas na morte, ele seria um proprietário. Na hora da morte, agora sim. Agora é importante. Né? Aí a gente pode pensar, mas ele não vai levar nada. Não, mas ele não estava querendo levar alguma coisa, ele estava provando que o momento mais importante da vida dele estava chegando, que era a morte. Na morte ele seria proprietário de alguma coisa, porque é aí que ele receberia. Isso nos mostra aqui que o texto já nos diz que ele estava olhando para onde? Para a cidade celestial. Mesmo que Deus prometeu aquela terra para ele, ele não estava esperando receber aquela terra. Ele estava esperando a habitação com Deus. Ele estava esperando a cidade celestial. Aquele que ele nunca poderia comprar mesmo. Então, na hora da morte, ele compra um pedacinho de terra, porque aqui eu vou ser enterrado. Então, lembrando das palavras de Talespírito, aqui vai ser o lugar onde meu corpo vai ser renovado. Aqui é onde eu vou experimentar a imortalidade. Ele estava buscando um novo lar. Então, Abraão morreu firme na fé. Enquanto aqueles que morreram sem fé, eles de fato morreram. Mas quanto ao povo de Deus, uma gloriosa ressurreição espera por todos nós. Eles dormem em Jesus e são abençoados. Amém? Agora, nosso segundo ponto. A fé deixando a casa. A gente já viu aqui até quando começa a história de Abraão, aqui no capítulo 11, né? No verso 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança. E partiu sem saber para onde ia. Esse é quando começa aqui no verso 8, né? Então, Abraão e os outros, aqui eles confessavam ser o quê? Como o próprio texto nos diz aqui no verso 13. Declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Que é uma citação exatamente de Gênesis 23, verso 4. E o autor aos Hebreus aqui, lembrando que o texto foi escrito em grego, ele usou duas palavras
que foi traduzida por estrangeiro e peregrino. E a primeira é a xenoi, que significa estrangeiros, né? Mas, quando a gente pensa só em estrangeiro, não vê muito problema na palavra. Só que, como essa palavra era usada no grego da época, era aquele estrangeiro, né, e era um termo pejorativo. Era o estrangeiro que não era bem visto, porque ele estava fora do lugar. Era um intruso, uma pessoa que não devia estar ali. Sabe como em alguns países acontece isso, né? Que vão pessoas de outra nacionalidade para lá e eles são... Tipo, ninguém quer se envolver com eles. Isso daí são os... E aí é de onde vem a palavra xenofobia, que é exatamente desse termo xenoi do grego, né? Que é, esses caras não deviam estar aqui. Aqui é o meu país, esses caras estão de intruso aqui. É exatamente esse termo que o Abraão e todos esses outros se consideravam. Nós somos intrusos aqui. Esse lugar não pertence a gente, esse lugar não é nosso. A gente está aqui até que meio incomodando, a gente não se encaixa aqui. Tá? E o outro termo é o parapidemoi, né, que é o peregrinos. E o texto, pessoas de passagem em direção a outro destino. Né? Nos escritos gregos da época, o termo era aplicado geralmente a alguém que estava alojado temporariamente numa estalagem. Ou seja, um hóspede por pouco tempo em algum lugar. Então, olha os termos que são usados aqui. Eles se declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, eles se consideravam pessoas fora do lugar, que não se encaixavam, intrusos, e que estavam ali por um pouco tempo, só de passagem. Então, ao admitir que eles eram estrangeiros e forasteiros, eles estavam declarando o quê? O que está no verso 14. Os quais dizem tais coisas, mostram que estão buscando uma pátria. Ou seja, a gente não está aqui, a gente não veio para cá, a gente está passando aqui. A gente está indo para o nosso lugar. Uma vez que a gente vê que todos nós viemos de algum lugar, certo? Assim como Abraão. Isso requer, então, o quê? Que o crente, o cristão, ele abandone a sua casa para responder ao chamado de Deus. E, claro, a sua casa não é a sua casa onde você mora hoje, então sai de lá e... Não. A gente entende que tem a ver com este mundo. Quando Deus chamou Abraão, ele falou, sai da cidade onde você está, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E a gente viu aqui, que Abraão estava esperando realmente a cidade celestial. Então, quando a gente pensa em vida cristã, nós saímos de algum lugar, é ou não é? Nós mudamos a nossa perspectiva de vida. Nós saímos de um lugar onde nós estávamos e entramos agora numa peregrinação. E a pior coisa que a gente pode dizer de uma pessoa, que um dia professou a fé em Cristo, é o quê? Que ela voltou. É ou não é? Não é uma grande tristeza quando nós vemos alguém que professou a fé em Cristo e de repente ela volta para a antiga vida. Ela volta, ela nega Cristo, ela nega a fé. Eu conheço alguns assim, e isso é extremamente triste. Quando a gente pensa aqui a esposa de Ló, lembra disso? Lá quando eu estava saindo lá de Sodoma, e aí ela olha para trás. E o fato dela olhar para trás, não foi simplesmente olhar, mas era o coração dela voltou para lá. E aí Deus a julgou por incredulidade, e ela foi transformada numa estátua de sal. Então, qual foi o problema da esposa de Ló? Ela olhar para trás? Não, ela querer voltar. A incredulidade. Ela não creu na nova vida. Ela queria a antiga vida. E não é a mesma acusação que a gente vê lá em Êxodo com os israelitas? Deus os tira do Egito, da escravidão. Eles estão andando no deserto. E qual era a reclamação constante deles? Lá era tão melhor. Lá a gente tinha isso, lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha não sei o quê, lá a gente tinha... Agora não, vamos morrer aqui nesse deserto. E o fato deles fazerem isso, nenhum daquela geração, tirando Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Todos eles morreram no deserto. Por quê? Porque não estavam esperando a terra prometida.
Eles não estavam esperando aquilo que Deus prometeu. Eles não estavam dispostos a peregrinar, a passar pela jornada. Então, eles quiseram voltar atrás e foram condenados por incredulidade. Agora, contrastando com esses exemplos, a gente vê os discípulos de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Lembram? Quando a gente estudou Marcos, a gente falou disso. Eles estavam lá pescando, trabalhando. Jesus chega, vem e me segue. E o que eles fizeram? Foram, largaram suas coisas e foram. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que eles voltaram à sua vida? Não. Todos eles morreram pregando o Evangelho. Todos eles. Todos eles foram presos, foram açoitados, foram mortos. Quando a gente olha aqui, Pedro, Tiago e João, né? Pedro foi crucificado, e ainda quis ser crucificado de ponta cabeça, porque não considerava ser digno de morrer que nem o nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago foi o primeiro a morrer. E João, que foi o último a morrer, preso na ilha de Patmos. Velhinho, preso lá, prisioneiro, por pregar o Evangelho. Então a gente olha para a vida deles. Eles não receberam nada nessa terra. Muito pelo contrário. Mas, pelo fato deles terem mantido a sua fé, eles foram recebidos por Jesus Cristo na eternidade. O local, então, aqui, antes de tudo, somos fiéis, é determinado não pelo que dizemos, mas como vivemos. E isso aqui é importante para a gente pensar. Porque nós, aqui podemos dizer, claro, o que eu mais quero é o lar celestial, eu quero essa vida eterna. Mas o que importa não é o que a gente diz, é como a gente vive. Será que nós vivemos como se nós fôssemos realmente peregrinos nessa terra? Ou a gente vive querendo fincar as nossas raízes aqui? Querendo alcançar as coisas aqui, esperando tudo durante o tempo que nós vivemos aqui. Nós vivemos como peregrinos ou vivemos como residentes? Essa é a grande questão. Não é o que nós dizemos. Nós podemos dizer, somos também peregrinos, estrangeiros aqui nessa terra. Mas como é que nós vivemos? Como que Abraão vivia? Ele manteve a sua tenda, ele não comprou terra nenhuma, até a hora da sua morte. Por quê? Porque ele sabia que ele estava em peregrinação. Ele era um estrangeiro ali. E nós, e eu não estou falando aqui de não ter casa, nada disso. Estou falando de como que nós olhamos para a nossa vida presente. Como se esse fosse o final, ou não, nós somos peregrinos mesmo. E quando a gente vive dessa maneira, né, é o que Jesus disse, né, porque onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde nós depositamos a nossa atenção? Nós vivemos mirando no mundo por vir ou nessa vida? E isso é muito sério para a gente, né? Quando Abraão deixou Ur, né, ele já não pensava mais em si mesmo, né, como morando na casa em Ur. Isso não aconteceu, a gente não vai ver em momento algum da história de Abraão, ele questionando, puxa, acho que pelo menos eu tenho uma casa lá para voltar. Não, ele nunca pensou nisso. Ele nunca pensou em voltar, porque ele estava sempre olhando para frente, nunca para trás, nunca para essa terra. Então a gente pode fazer essas perguntas, né? Será que isso se aplica a nós? Será que a gente pode pensar dessa maneira? Será que é nesses termos que a gente pensa sobre nós mesmos, como peregrinos estrangeiros? O que define a nossa identidade aqui, nessa terra, enquanto vivemos aqui? É uma identidade de peregrino, estrangeiro, ou é uma identidade de residente? Nós temos que pensar nisso constantemente, todos os dias. Nós devemos pensar cada vez mais, né, de que nós estamos nos dirigindo para algum lugar, e não de que nós somos daqui. E quando a gente começar a pensar dessa maneira, isso vai trazer muita liberdade para a gente. Vai trazer uma liberdade com relação a prática da piedade, a prática da vida cristã. Porque nós vemos tantas pessoas que têm um problema em viver a vida cristã. Por quê? Porque estão tão apegados a essa vida, tão apegados às coisas daqui, que é muito complicado. É muito complicado, né, ir na igreja, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa aqui que é importante. Não tenho como me relacionar com os irmãos da igreja, porque, sabe, eu tenho que fazer networking para o meu trabalho. Né? Eu não estou dizendo que não deve fazer essas coisas, percebe? A questão é, qual é o foco? Qual é o objetivo principal da nossa vida?
É conseguir as coisas nessa terra? Ou é andar em direção ao mundo vindouro? Essa prática também vai nos ajudar, a prática de olharmos para o mundo vindouro, olharmos para a vida que está por vir, vai nos ajudar a abandonar o mundo, o pecado, que é nos revestir de um caráter celestial. Amém? Aí vamos para o nosso terceiro ponto, que é a fé procurando uma pátria. Então, como a gente viu, a fé faz com que a pessoa deixe a sua casa em busca de outra. E olha o que diz o verso 16 do capítulo 11 de Hebreus aqui, ó. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, essa cidade não é apenas uma recompensa, tá, de viver como um estrangeiro e peregrino estranho. Então não é o seguinte, então vai vivendo aí como peregrino estrangeiro e a sua recompensa vai ser uma casa celestial. Não é essa a ideia. A ideia é o quê? Nós vivemos aqui porque o nosso objetivo é a casa celestial. Nós não esperamos a casa celestial como uma recompensa, mas como o nosso objetivo de vida. Percebe? Então eu não faço alguma coisa aqui para esperar receber algo. Não, eu vivo mirando ali. Então eu estou andando para lá. O que passo por aqui não é importante. O importante é eu chegar lá. Certo? Né? Se você pensar até numa situação bem básica, eu saí daqui para ir para a porta ali, para a saída. Eu tenho que passar pelo meio das cadeiras. Certo? Eu vou ficar olhando, né? Então, qual vai ser o meu objetivo? Eu vou desviar dessas cadeiras, porque se eu desviar dessas cadeiras, eu chego na porta. Você pensa assim? Não, você está olhando para onde? Para a porta. E aí você vai desviando das cadeiras. O objetivo não é desviar das cadeiras, o objetivo é chegar na porta. Esse é a vida cristã. Não é aqui a gente ficar tentando desviar das coisas, né? E no final, agora eu vou receber a recompensa por ter desviado das coisas. Não, eu estou andando para lá. Só tive que desviar das coisas porque elas estavam me atrapalhando. E eu quero chegar lá. Percebe a diferença? Quando nós estabelecemos um objetivo, e não que nós vamos vivendo aqui tentando melhorar. Porque muita gente pensa que a vida cristã é isso também, né? Eu me converti agora, eu tenho que ficar aqui lutando para um dia receber a recompensa. Não é isso. A gente não luta contra o pecado, a gente não luta contra o mundo para receber uma recompensa. A gente luta contra o mundo porque a gente quer chegar lá. Porque o nosso objetivo é o mundo vindouro, é a santidade, é a perfeição, é a incorruptibilidade, é a eternidade, é a vida eterna. Então eu vou me desviar dessas coisas mesmo, porque eu estou mirando lá. Eu não quero que nada me atrapalhe de chegar lá. Percebe? Quando a gente muda o foco, o objetivo da nossa vida. Então quando a gente olha para Abraão mais uma vez, que viveu como um peregrino aqui, por causa do anseio que ele tinha da cidade celestial. Daquilo que ele estava por vir. Ele sabia que a casa dele era em outro lugar, que Deus estava preparando. Então, quando a gente pensa em Abraão e a forma como ele viveu, a gente fala, nossa, Abraão foi alguém que viveu de uma maneira espetacular. Para ele, como que ele estava vivendo? Normalmente. Quando ele olhava para ele não se via vivendo uma vida espetacular. Nós olhamos para ele, vemos ele na galeria da fé, falamos, que homem foi Abraão. Mas quando ele olhava para ele se via normal, esperando algo ainda. Ele se via caminhando em direção à cidade celestial. Ele não dava, olha como eu vivo em fé, olha para mim, olha como eu... Não, simplesmente ele vivia naturalmente olhando para o objetivo da vida dele, que era o lugar que Deus reservou para ele. Só isso. Então, quando nós estabelecemos um objetivo, uma pátria a qual nós estamos buscando, viver em fé aqui na terra vai ser natural. Não vai ser mais uma luta para viver em fé. Vai ser natural. Porque tudo está no objetivo. Se nós olharmos para aquilo que nós não estamos vendo, mas que o Senhor nos prometeu, e mirarmos nisso e vivermos cada dia, basearmos todas as nossas decisões nesse objetivo, então, quando olharem para nós, vão dizer, nossa, olha como o Carlos vive em fé. Olha que
Aí ele vai falar, não, mas eu não me vejo assim, eu só simplesmente olhando ali, estou seguindo. Né? Nossa, mas olha como a Amanda vive, olha como a Geni vive. E você vai olhar para você mesmo e vai falar, normal, só estou seguindo ali, eu quero chegar lá. Não estou fazendo nada especial. Só estou dependendo do Espírito Santo aqui para chegar ali. Só que as pessoas à nossa volta vão olhar a gente diferente. Porque vão ver, cara, que gente estranha. Que gente esquisita essa daí, né? Que vive diferente. Acho que até já citei isso aqui, de um texto da época da igreja primitiva, uma carta que escreveram para alguém, e se referindo aos cristãos, falando, não, eles são pessoas aparentemente normais. Eles vestem que nem a gente, eles falam a mesma língua que a gente, com o mesmo tipo de comida, mas eles são diferentes. Eles vivem com outro objetivo, eles parecem que estão em outro lugar. Eles parecem que são forasteiros. Essa era a forma como a igreja era vista pelas pessoas. Não, eles parecem normais, mas não são. Eles estão em outra, são gente esquisita mesmo. Eles se vestem que nem a gente, falam que nem a gente com a mesma comida, mas tem alguma coisa estranha neles. E que as pessoas possam falar realmente isso da gente. A gente já viu aqui como os cristãos enxergam a questão da morte, né? E aí, até antes de entrar nessa questão da morte, tem uma história, acho que já foi contada aqui também, de um casal de missionários que ficou anos no campo missionário, e aí eles já estavam mais idosos e resolveram retornar para sua casa. E aí, sei lá, mais de 20 anos no campo missionário. E aí eles estavam voltando para sua casa, para sua cidade, né, para sua igreja local, e eles imaginavam, né, quando chegar no aeroporto a galera vai fazer uma festinha para a gente, né? Chegaram lá, ninguém foi receber eles lá. Aí eles foram para casa, ninguém deu a mínima que eles estavam ali. E aí o marido, né, ficou muito enfesado, né? E falou, é um absurdo isso. A gente passa 20 anos, ou mais, não lembro qual é o tempo exato, vivendo, pregando o evangelho. A gente não recebe nada, chega em casa e não recebe nada. Chega em casa e não recebe nenhum agradecimento. Né? E aí ele falou para a mulher, vai pensando aí do que a gente pode fazer. Eu vou dar uma volta. E saiu de casa. Aí quando ele voltou, ainda enfesado, né? E aí, pensou no que eu te disse? Que não valeu a pena? Né? A gente volta para casa e não recebe nada. Ela falou, a grande questão é que a gente não chegou em casa. Né? Se a gente pensasse assim, a gente nunca ia reclamar, tá vendo? Essa pessoa não me reconhece. Né? Os irmãos da igreja lá não dão o valor que eu tenho. Não cheguei em casa ainda. O negócio eu estou mirando onde? Estou mirando aqui? Né? Aí aquele homem caiu em si e falou, você tem toda a razão. Mas por um breve momento ele estava pensando que a casa dele era ali. E ele tinha que receber ali os agradecimentos por ter pregado o evangelho. Ela falou, mas a gente não chegou em casa. Um dia a gente vai chegar. Aqui não é a nossa casa. Então não é aqui que a gente vai receber a recompensa. Não, é lá. A nossa coroa ainda está reservada. E é lá que a gente tem que mirar, não aqui. E aí, voltando a falar aqui sobre a questão da morte, né? A gente já viu como os cristãos enxergam a questão da morte. Que a morte sim é terrível, mas que Cristo venceu a morte. Então, para aqueles que confiam no Senhor, a morte, como eu falei aqui do Spurgeon, né, se torna um portal para a vida eterna. Então, não é aqui, nessa terra, que a gente vai colocar os nossos olhos, mas no horizonte. Tá? E isso aqui vai mudar. Quando a gente pensa dessa maneira, isso vai mudar a nossa questão da morte, mas também vai mudar a nossa percepção das nossas provações e das nossas tristezas aqui. Porque a gente vai olhar e vai ver que tudo isso é passageiro, isso vai passar. Porque se a gente olhar, e a gente vê muita gente, né, que faz isso, que olha para um problema que está acontecendo aqui, uma tristeza, e foca os olhos, né, aqui, e aí não consegue enxergar mais nada. E a pessoa se fecha naquele, e entra num esqueci o nome, num redemoinho, né, que só vai indo para baixo. Por quê? Porque não consegue olhar para o que tem além.
Mas o que o texto nos diz aqui, ele não diz em momento algum que a gente não vai ter mais tristeza, que a gente não vai ter mais provação, que a vida agora vai ser uma maravilha. Mas o que o texto está nos dizendo é para a gente mudar a nossa percepção das coisas. Se a gente olha para o mundo vindouro, a gente vai sofrer aqui, e vai sofrer, só que sabendo, mas isso aqui vai passar. Isso aqui é pouco tempo. Lembra de Paulo? Essa breve e momentânea tribulação. Aí você pode pensar, mas já fazem anos. Diante da eternidade, alguns anos, o que é? Nada. É uma breve, momentânea tribulação. Aí eu quero fechar aqui com na verdade, as palavras com relação à morte. Um pregador chamado Henry Venn, ele, quando a sua esposa morreu, ele foi dar notícia, né, para uma outra pessoa, um amigo. E olha como ele dá essa notícia. Eu tenho uma das melhores notícias para dar. Uma pessoa amada por você completou o combate dela. Ela recebeu uma resposta para as orações dela e a alegria eterna habita nela. Minha querida esposa, a fonte do meu melhor conforto terreno, por 20 anos, partiu na terça. Você consegue imaginar você dando essa notícia? Tem que dizer que para mim é muito difícil. Mas a questão desse homem não é que ele não sentiu tristeza pela morte da esposa. Não é isso. A questão é que ele compreendeu o que a morte significava. Né? Era realmente um momento triste. Né? Mas significava o quê? Que agora ela chegou em casa. Que agora ela encontrou o lar. Né? E pelas palavras dele, ela orava por isso, ela ansiava por isso. E agora ela chegou lá. Então é a melhor notícia que eu tenho para dar. Ela chegou em casa. Percebe como a nossa perspectiva do mundo vindouro muda a nossa perspectiva da vida aqui. Porque a gente vai olhar para todas as coisas, inclusive para a morte, de uma maneira completamente diferente. Porque o nosso tesouro está lá. Então, nosso coração tem que estar lá. Voltando a falar aqui de Abraão. Abraão era um homem admirável, né? Como a gente já falou. Ele buscava uma casa, uma cidade celestial, que Deus tinha preparado para ele. E olha, e aí é muito legal ver o verso 16, né, como ele termina aqui. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O que poderia ser mais amoroso do que isso, do que o Deus Santo, o Deus de toda graça, o Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus criador do universo, dizer que não se envergonha daqueles que confiam nele. São as palavras do próprio Deus dizendo, eu não me envergonho deles, muito pelo contrário, né? Eu sou o seu Deus e eles são o meu povo. É isso que Deus diz, né? Agora, quando a gente olha para esse texto, né? Abraão e seus filhos estavam dispostos a serem chamados homens de Deus, não de homens do mundo. E por isso Deus estava disposto a dizer, como a gente constantemente lê lá no Antigo Testamento, né? Lembra quando... A gente vê isso em vários lugares, mas lá em Êxodo, quando Deus aparece para Moisés, e como que Deus se apresenta para Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque esses homens se consideraram peregrinos aqui, mirando a cidade celestial. Então agora Deus chega, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E se nós caminharmos em fé, a gente pode colocar o nosso nome na listinha também. Porque Ele não se envergonha de nós. Deus não tem preferidos. A questão não é que Ele preferia Abraão, Isaac e Jacó. A questão é que Ele estava provando esses homens andarem em fé. Então eu sou o Deus deles. Eu sou o Deus de Abraão. Deus se denomina como o Deus daqueles que confiam nele, que depositam a sua fé nele. Então ele pode dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus da Fátima, eu sou o Deus da Andréia. E ele não se envergonha de dizer isso. Isso é maravilhoso. Então se a gente vai andar nas pegadas de Abraão, a gente pode colocar o nosso nome nesse lugar. E para a gente finalizar aqui, a gente falou dos 3 pontos, mas eu quero falar agora das 2 mortes. Que a nossa passagem fala de morrer na fé e receber uma casa no lugar daquela que a gente deixa nesse mundo passageiro.
Então tem um lar, um país, uma cidade muito melhor preparada pelo próprio Deus para a gente. Além do túmulo. O que vai fazer uma grande diferença na hora da nossa morte. A gente aqui, eu até citei a morte de outra pessoa, né? Mas e agora e a nossa morte? Aqueles que têm a sua casa aqui nesse mundo vão receber a morte sempre da pior maneira possível. Mas aqueles que têm uma casa celestial vão receber a morte tranquilamente. E eu quero falar de 2 homens aqui. O ano era 1899, ou seja, já faz um tempinho. E 2 homens proeminentes morreram naquele ano. E o primeiro eu quero falar do coronel Robert Ingersoll. Ele era um professor universitário, um cara brilhante, uma mente brilhante. Só que ele dedicou exatamente seu brilhantismo todo a refutar o cristianismo. Falando que o cristianismo era uma farsa, e ele falava muito sobre, ele tinha grandes palestras sobre a imortalidade da alma, mas ele queria refutar o cristianismo, não cria em Jesus, ele era um ateu. E aí, em 1899, ele morre repentinamente. E aí, foi um trauma para a família, foi uma coisa... A esposa dele ficou tão mal, tão enlutada, que ela não deixou o corpo sair de dentro de casa. Até que chegou uma hora que a saúde da família estava correndo risco já, Imagina, um morto dentro de casa. Ela não deixava ele... Não vai tirar ele daqui não, é meu marido, não sei o quê. E aí, até que estavam causando já problemas de saúde para o resto da família, aí interviram, e tiraram. E aí teve o funeral, todos os pertences dele foram cremados, e o velório foi uma cena de desalento e desespero, de acordo com o jornal local. Não foi nem... O jornal noticiou, foi um dos piores episódios já dos últimos tempos, foi ver esse velório, Foi um desalento total, uma desesperança, foi desesperador. Então a morte veio para esse homem e não tinha esperança. Só uma irreversível tragédia. Agora, no mesmo ano, morreu um outro homem chamado o Dwight Moody. Já ouvi falar dele, Grande evangelista. A saúde dele já vinha debilitada por um tempo, E aí, na sua última manhã, o seu filho o ouviu exclamar, ele na cama lá, falando: a terra está sumindo, o céu está se abrindo, Deus está chamando. Aí o filho chegou para ele: você está sonhando, pai? Ele: não é um sonho, não. Eu estou nos portões. Aí ele falou assim: a morte é isto? Não é ruim, não. Isso é felicidade, isso é glorioso. Aí, nesse momento, a filha dele chega, e começa a orar para que ele se recuperasse. Ele: não vai orar não. Deus está me chamando. Esse é meu dia de coroação. Ninguém vai tirar isso de mim, não. Estou esperando por isso há muito tempo. E logo depois ele morreu. E a sua família, claro, se entristeceu pela morte, mas não estava desesperada. Por quê? Porque sabia que ele ia para o céu, que ele ia para a glória, que ele tinha agora a vida eterna. Ele simplesmente tinha entrado na imortalidade. E aí, foi noticiado também que o funeral dele foi uma cena de triunfo e grande alegria. Os presentes cantavam hinos e exaltavam a Deus. Olha o contraste. Para quem não espera o mundo por vir, a morte é uma tragédia. Mas para aqueles que esperam, a morte é muito bem recebida. Tanto para aquele que está entrando na imortalidade, como aqueles que estão à volta. Não significa que não vai ter tristeza. Nós sentimos, toda vez que alguém próximo de nós parte, nós sentimos tristeza. Mas existe um consolo, um conforto. Eu sei para onde ele foi. Eu sei que eu vou encontrar. Isso muda tudo. É verdade. Foi há pouco tempo. Aí, pintou na internet esse vídeo. Eles estavam filmando. Estava acontecendo o culto. E tinha uma irmã cantando o louvor da igreja. E os pastores ficam sentados assim, Naquelas igrejas que os pastores ficam sentados nas cadeiras. E tinham 3 pastores assim, um mais idoso, que estava sentado no meio. Aí ela cantando exatamente sobre o mundo por vir. Era a música que ela estava cantando. Era alguma coisa assim: quando o Senhor me receber na glória, Nisso ele põe a cabeça para trás.
aí fica. Aí o pastor olha para o lado assim, põe a mão e morreu. Ali, naquele momento. Aí o que aquele pastor faz? Se desespera? Não, ele levanta as mãos e começa a agradecer ao Senhor. Isso só pode acontecer para aquele que está olhando para o mundo vindouro. E aí eles chamam o SAMU lá, a ambulância que vai. Mas enquanto está acontecendo, a igreja cantando e adorando ao Senhor. Por quê? Porque Ele entrou na glória. E essa é a nossa esperança. Então, ao andar nas pegadas de Abraão, o Moody, como um cristão, encontrou o lar que ele estivera buscando toda a sua peregrinação. Ele viveu nesse mundo deixando para trás os prazeres, as glórias desse mundo. E Deus preparou uma cidade. Então agora ele pode dizer com Paulo, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Que essa possa ser as nossas últimas palavras também, nos nossos últimos dias. A coroa da justiça me está reservada. Ninguém pode roubar de mim. Porque Jesus conquistou na cruz do Calvário. E, todos aqueles que amam a sua vinda vão experimentar a mesma coisa. Então, isso não é uma promessa para Paulo, não é uma promessa para Abraão, mas é para todos aqueles que amarem a vinda de Cristo e que olharem para o mundo vindouro e falar, é para lá que eu vou e vou viver aqui como peregrino até chegar lá. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Queria que Deus falou com a gente muito e que nós possamos viver os nossos dias olhando para a eternidade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso. Senhor, te agradecemos porque pela obra graciosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a eternidade nos foi dada de presente. Senhor, e como o próprio Jesus disse que Ele está preparando o lugar para nós, a nossa cidade eterna, nossa morada eterna. Senhor, que possamos viver os nossos dias aqui nessa terra com essa consciência de que somos peregrinos e estrangeiros, que possamos viver com os nossos olhos no mundo vindouro, que possamos amar a Tua palavra, amar a cruz de Cristo, olhando para o nosso último dia, onde receberemos a nossa imortalidade, onde seremos revestidos de incorruptibilidade. Senhor, nós necessitamos do Teu Santo Espírito dia após dia, para que nós possamos perseverar em fé, para chegarmos e recebermos a nossa coroa no último dia. Nós te louvamos e te exaltamos, no nome santo de Jesus. Amém.